Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos nessa manhã quente. Na realidade já vem, né? Ela não esfria nunca, vem sempre diz quentes, madrugadas quentes, manhãs quentes. Nós estamos experimentando talvez o verão mais quente dos últimos 40 anos. Realmente tem sido um desafio, né? Para todos nós cariocas, trabalharmos, caminharmos, né? Fazermos inclusive a obra do Senhor nesse tempo tão quente, né? Mas nós estamos sendo abençoados com os ar-condicionados aqui, e eu gostaria de pedir que alguma alma caridosa pudesse ligar o ventilador aqui, que eu não sei onde liga, para que eu também possa usufruir dessa bênção, né, pastor? Já está ali fresquinho, mas eu acho que eu vou suar um pouco. O médico me receitou fazer dieta e fazer exercício físico. Olha, você tem que começar a fazer uma dieta, para nutricionista, já fiz isso, estou fazendo dieta. Espero que os irmãos tenham notado, né? Um pouco de emagrecimento aqui, um esforço muito grande. E ele também mandou fazer exercício físico, já que essa segunda parte ainda não consegui complementar, consegui fazer, realizar. Acho que vou fazendo agora, suar um pouco aqui. Irmãos, vamos caminhar, né? Como fez o povo de Israel. Ali no Egito, a nossa temperatura é bem propícia para falar sobre isso. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 14. E nós vamos ler 31 versículos, se for possível, né? Vou tentar ler aqui rapidamente. Os irmãos, por gentileza, estejam atentos, ouvindo, né? Vou ler a tradução Almeida século 21. Êxodo capítulo 14, versículos, primeiros 31 versículos. Se meu professor de homilética me visse pregando nesse texto, certamente me repreenderia. Por causa são 31 versículos, eu sempre não leio um texto tão grande assim, mas uma passagem que nos remete, né, a uma existência, a um fato, a uma experiência. Vale a pena, merece ser lida na sua íntegra. Vamos então abrir. Quantos aqui estão com a Bíblia? Levanta a mão, por gentileza. Muito bom. Amém. Deus abençoe, né? Não importa se Bíblia eletrônica, se Bíblia impressa. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Piaiote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zephon. Acampareis lá junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito, o povo havia fugido. O coração do faraó e de seus subordinados mudou em relação ao povo e disseram: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o faraó comprou o seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite junto com todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Mas os israelitas saíam de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piaiote, em frente de Baal-Zephon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de sepultura do Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto?
o que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isso que te dissemos no Egito? Deixa-me servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais verei os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, pelejará por vós. Por isso, aquietai-vos, acalmai-vos. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem, diga ao povo que marche. E tu, ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar, e abre para que os israelitas passem pelo meio do mar, em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do faraó e de todos os exércitos, com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me glorificar por meio do faraó, com seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão, trevas para os egípcios. Assim, durante toda a noite não se aproximaram uns dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento de leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos, os carros e cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna do fogo, desde a nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros, que andavam com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra nós, contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e esse retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros dos cavaleiros e todo o exército do faraó, que haviam entrado no mar atrás deles, e não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca por meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e viu os egípcios, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Gostaria de pedir que irmão Silas pudesse orar nesse momento, pedindo ao Senhor para nos dirigir na palavra. Oremos. Senhor, mais uma vez colocamos de joelhos diante do teu trono de graça, para te pedir, Senhor, orientação para as nossas vidas e a cura para os nossos males. Eu peço pelo pastor que está aqui à frente, que conduzirá o culto de louvor e adoração, e que eles alcancem os nossos corações para que sairmos daqui confortados, alegres e salvos pela tua graça e misericórdia. Abençoe, meu Deus, os visitantes e aqueles que não puderam estar aqui hoje essa manhã. E nós te pedimos que tu estejas à frente das suas dificuldades, das suas batalhas. Meu Deus, faça com que esse texto que foi lido agora fique no fundo dos nossos corações, e que tu possas
trazendo uma mensagem de vida e de amor para nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, vocês. Irmãos, a lógica do Senhor contra a lógica humana. É o que nós acabamos de ler. Acabamos de ser informados através do texto, através do Pentateuco, de que a lógica humana ela conflita, ela se opõe à lógica divina. E nos parece que estamos distantes dessa experiência, porque nós somos instruídos, somos informados. O povo experimentou um grande livramento desde o início das pragas, desde o início que Deus anunciou que retiraria, que salvaria, que livraria o seu povo da escravidão. Desde aquele momento, Deus operou com forte braço, com mão forte sobre o Egito, e punindo o Egito e guardando o seu povo. E naquele momento, então, através de milagres, através de um grande poder de manifestação da teofania do Senhor, manifesta ali no meio do seu povo, nós talvez possamos ser levados a julgar o povo de Israel e dizer: olha, mas com tantas coisas, com tantos milagres, com tanto poder, com tanta manifestação do Senhor no meio do povo, como esse povo diz: ora, seria melhor voltar para o Egito, seria melhor ser escravo, seria melhor estar servindo nos fornos, dos tijolos, seria melhor nos fornos que aqueciam e esquentavam, seria melhor estar ali, porque se fosse para morrer aqui no deserto, era melhor morrer lá no Egito, que tinha sepultura. Eles estavam então murmurando, estavam reclamando, estavam sendo levados pela tua lógica, pela lógica humana, não estavam atentos, não se perceberam e não lembraram daquilo que o Senhor já tinha feito, sequer da manifestação do Senhor poderosamente na nuvem e na coluna de fogo que queimou o povo. Irmãos, Deus poderosamente estava vindo pelo povo, mas o povo insistia em ouvir a sua própria voz, insistia em obedecer os seus próprios sentimentos, insistia em obedecer os seus próprios pensamentos. E eles então pensavam logicamente com a lógica humana e pensaram, disseram para Moisés: vamos voltar. Era melhor que estivéssemos, era melhor sermos escravos. Pode ser que essa realidade esteja muito distante de nós, mas vamos lá. Muitos cristãos têm sido pegos, têm sido enlaçados por essa realidade, muitas vezes insistindo em impor a sua própria lógica diante daquilo que o Senhor está fazendo na terra hoje. Irmão, o Senhor está agindo na terra com grande poder hoje, está agindo agora, e para que nós possamos ver a glória de Deus, possamos ver o poder de Deus, nós precisamos mudar a nossa lógica e começarmos a caminhar na lógica do Senhor, para que o povo seja liberto, para que o povo seja retirado da escravidão, para que haja salvação. Porque os nossos dias, irmãos, são dias de esfriamento espiritual, são dias que testemunhamos grande sofrimento da cristandade. Muitas igrejas estão anunciando, vendendo seus templos ao esvaziamento do cristianismo na Europa hoje, sem precedentes históricos. E nós precisamos nos cuidar para que não sejamos alcançados por tal doença espiritual, individualmente, familiarmente, coletivamente e eclesiasticamente. Porque a lógica humana tem interferido na manifestação do poder de Deus, porque nós temos sofrido com as nossas próprias tendências, com nossos próprios pensamentos, porque nós muitas vezes estamos ali entre os nossos piairotes, entre os nossos migdólios, levados ao deserto, porque tudo que o Senhor faz quando nós estamos no deserto, nós precisamos
Deus faz tudo perfeito. E Deus tirou o povo do Egito. Deus levou o povo para o deserto. Deus colocou o povo numa situação difícil, numa situação de grande risco, de morte, de risco de derramamento de sangue. Eles poderiam ter sido eliminados, novamente escravizados. Todas essas possibilidades estavam ali aos olhos de todo o povo. Todas as dificuldades possíveis estavam ali, iminentes. A fome, as armas, a violência. Ali tinham mulheres, ali tinham crianças, ali tinham velhos. Ali também tinham jovens. E todos estavam ali encurralados pelo exército de Israel. Diz a palavra do Senhor que o faraó levou todo o seu exército. E todo o exército estava cercando. Irmãos, que situação! Cercados por um exército, cercados por homens de guerra, por homens habilitados na guerra, homens treinados na guerra. Certamente seria uma violência sem precedentes. E quantas vezes, irmãos, nós também estamos experimentando os nossos piaróis, os nossos perigosos, porque ali não havia escapatória, eles estavam entre as montanhas, estavam entre o mar e estavam entre o exército, não havia saída. Mas Deus faz tudo perfeito, conforme planejado, para que a sua glória se manifeste. E a incredulidade, irmão, sempre pergunta, a lógica humana sempre pergunta: por que isso é assim? Por que eu estou passando por isso? Quantas vezes ficamos perplexos assim como este povo, que nos parece distante, mas quantas vezes nos perguntamos: por que isso é assim, Senhor? Por que isso está acontecendo dessa forma? Porque na minha cabeça, no meu pensamento, eu acho que não deve ser assim. Olha o que os israelitas disseram. Olha, o povo de Israel estava murmurando, estava reclamando e dizendo para o Senhor: Senhor, estava reclamando, mas éramos eles. Por que tem que ser assim? Essa é a palavra da incredulidade, irmãos. Essa é a palavra da falta de fé. É a reação incrédula de uma pessoa incrédula. E quando nós somos tomados pela incredulidade, nós sempre vamos contestar os nossos desertos, os nossos perrotes, os nossos migdólios. Sempre fomos levados a estar entre o mar e o inimigo, entre as montanhas e o inimigo sem saída. Sempre vamos perguntar: Senhor, por que eu estou nessa situação? Mas quando nós temos a certeza de que Deus está dirigindo a nossa localização, quando nós temos a certeza de que Deus está dirigindo a nossa vida, quando nós temos a certeza de que Deus está conduzindo as coisas, todas as coisas, nós sabemos que ali estamos na melhor situação, na melhor localização, porque Deus está no controle. O Senhor está no controle de nossa vida, e se nós assim cremos e não duvidamos, nós temos a certeza que por mais desertos que eu passe e por mais inimigos que eu enfrente, eu sei que o Senhor é suficientemente sábio e poderoso para me livrar daquela situação. Quantas vezes, quantas situações, quantas experiências da história da igreja, da história do cristianismo, estão reveladas, escritas em livros, desde a Bíblia até os mais recentes livros de relatos missionários, do que Deus tem feito no meio do seu povo. Mas Deus tem feito no meio de um povo que crê, no meio de um povo que tem fé, não um povo que age com a sua própria lógica, não um povo que quer agir com a carne, com os braços humanos. Deus tem a melhor localização, Deus tem a melhor condição, mesmo que nos pareça inapropriado, mesmo que nos pareça opressora aquela condição, mas se o Senhor me colocou ali, Ele é suficientemente sábio e poderoso para fazer o melhor. Deus é poderoso, Deus é magnífico,
Deus é absoluto e está no controle de todas as coisas. Amém? Mesmo quando agimos louca e obstinadamente, o Senhor, na sua misericórdia, domina a nossa loucura e faz com que as influências das circunstâncias da nossa própria escolha operem para o nosso bem espiritual. Mesmo quando somos levados por caminhos que confrontam a vontade de Deus, Deus usa a nossa loucura e obstinação para mover as circunstâncias a nosso favor, porque Deus ama você. Mas Deus é justo. Deus é justo. E a incredulidade não pode ser abençoada. A incredulidade não agrada a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Se nós estamos no caminho com o Senhor e estamos duvidando do que o Senhor está fazendo, nós estamos duvidando do próprio Senhor, da sua própria capacidade. Por isso, irmãos, quando o Senhor nos coloca no caminho, quando a lógica do Senhor confronta a nossa lógica e o caminho que estamos criando nos parece opressor, nos parece difícil, muito pedregoso, alegremos e regozijamos no Senhor. Demos glórias a Deus porque o Senhor está conosco. O Senhor está com a sua igreja desde que Jesus Cristo afundou aqui na terra há 2000 anos atrás. Há 2000 anos, o cristianismo tem caminhado no poder do Senhor e continuará até que o Senhor venha. E nós estamos hoje também experimentando e vivendo as mesmas experiências que os povos passados viveram, que os irmãos que derramaram os seus esforços, as suas vidas e consagraram ao longo desses 2000 anos. Há 2000 anos não podemos acreditar. Está vendo a glória de Deus. E nós estamos vendo aqui a glória do Senhor. Você está vendo a glória do Senhor nesse dia, nessa manhã? Ou você está com dificuldade? Ou você está com os olhos embaçados? Você está precisando trocar as lentes? Talvez fazer aquela operação, né? E troca a lente natural dos olhos, troca o outro, para ver se você vê a glória do Senhor. Deus está se manifestando, e Deus está se manifestando na igreja, na história da igreja, em nosso tempo, em nossos dias. Hoje, dia 26 de janeiro de 2014, Deus tem um grande plano para o seu povo. Não importa se estamos no deserto, entre o mar e o exército inimigo, porque o inimigo, irmãos, sempre vai tentar reconquistar os seus escravos. Essa é uma luta constante. Essa é uma guerra permanente. O inimigo sempre tentará reconquistar os seus escravos, a sua mão de obra perdida. Por isso ele empreende todo o seu exército, toda a sua força para reconquistar, para derrubar, para matar e para destruir. Irmãos, e essa não é uma realidade longínqua, mas o inimigo está tentando a todo instante destruir as vidas dos servos de Deus. Irmãos, e se nós não andarmos certos em que o Senhor está nos dirigindo, totalmente caminhando em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, nós seremos e experimentaremos o custo de não confiarmos em Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa pegar. Mas Deus é o nosso refúgio, o socorro bem presente na angústia. Deus está a nosso favor. Amém? Deus está ao seu lado. Deus está contigo. Não importa o momento difícil. Não olhe para o exército inimigo. Não olhe para o deserto. Não olhe para o rio. Não olhe para as montanhas. Olhe para o Senhor. Como diz Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás.
verão de um sol abrasador, você acha que o diabo fez férias? Não. Nós estamos vendo a todo instante, irmãos, a todo momento, o resultado do produto, do trabalho do inimigo. Ou vocês não estão lendo o noticiário? Quantos jovens estão morrendo? Quantas mães com seus filhos? Quantos pais culpando suas filhas? Voltamos a viver a barbárie, prisioneiros sendo decapitados. Esse é o diabo, irmãos. Esse é o diabo. O diabo está destruindo a nossa sociedade. E nós o que estamos fazendo, irmãos? Estamos diante do inimigo, cercado por exércitos armados, clamando e gritando a Moisés: Moisés, era melhor que fôssemos escravos, era melhor que estivéssemos fornos de tijolos. Lá tinha sepultura, eu vou me esconder, eu vou ficar em cada cama, porque eu não consigo suportar. Não, o Senhor está ao nosso lado, e o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Por isso, segure na mão de Deus, creia no Senhor, tenha fé no Senhor, e Ele livrará das sortes ruins que se aproximam de você. Irmãos, o inimigo está tentando sempre tentar mostrar. O inimigo, Deus endureceu o coração do Faraó, para que ele fosse até o povo, para que a glória de Deus se manifestasse. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor disse a Moisés que endureceria o coração de Faraó, para que a glória de Deus se manifestasse, e assim foi feito. Ele reuniu todos os seus exércitos, toda a sua força, e caminhou contra o povo. No versículo 14, o Senhor, o próprio Senhor, assim diz o Senhor, falou: o Senhor guerreará por vós, o Senhor pelejará por vós. Não temais, acalmai-vos, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor nos dá nesse dia. Irmãos, acontece que a nossa lógica muitas vezes nos leva a agir com braços humanos. E quando nos encontramos em aperto, qual é a nossa reação? Qual é a nossa ação? Quando nos encontramos em situações que nos oprimem, que nos machucam, que nos ofendem, qual é a nossa decisão? Quais os caminhos que devemos tomar? Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Há uma ação que deve ser dirigida por Deus. Claro, existe um momento de clamar, mas existe um momento de marchar. E muitas vezes nós somos confundidos nesse momento. Ao invés de marchar, nós clamamos; ao invés de clamar, nós marchamos. Ao invés de clamar ao Senhor para que o Senhor resolva todas as coisas, muitas vezes nós mesmos tomamos em nossa próprias mãos as coisas que são responsabilidade do Senhor. E nós, quando somos, temos que agir, temos que segurar no arado, e aí vamos clamando. Pode comer, dizendo: não vou. Você também está clamar. Quando a coisa aperta, às vezes aquela loucura a gente começa a ficar, porque a incredulidade ela sempre fala besteira, ela sempre fala bobagem, ela sempre vai dizer absurdos, a lógica humana, a sabedoria humana, ela sempre vai falar absurdos diante das coisas de Deus, porque o homem natural é impossível conhecer as coisas do Espírito. O homem natural, ele sempre falará besteira diante de Deus, se não for dirigido pelo seu Espírito. Os que murmuram sempre falam absurdos como esse. Vamos voltar a ser escravos. Irmãos, Deus não nos libertou para sermos escravos novamente. Jesus derramou o seu sangue para que nós sejamos libertos, lavados e redimidos no seu sangue, e triunfemos na força do seu poder diante das forças do Faraó,
presídios, as pistolas, as drogas, os assassinatos, os homicídios. A estatística diz que esse ano, acaba da revista Veja, isso, a revista Veja está fazendo uma campanha com o ditador. Não sei se vocês irmãos perceberam na capa da revista, aclamando lá, né? Até quando, né? Vamos viver a situação de violência. Até quando surgirá um homem que nos livrará dessa condição? É basicamente que a Veja está ensinando, contra de capa. E ela está dando uma informação de que esse ano morrerão 40 mil inocentes no Brasil. Ao longo de 2014, 40 mil pessoas. Não sei, eu posso estar nessa estatística, no final do ano, você pode. Sim, o fato é que está aí. As armas estão apontadas, o mal está agindo, e nós estamos vendo o resultado disso na nossa sociedade completamente perdida. E onde está a igreja? Onde está o povo de Israel? Voltando para o Egito a ser escravo ou marchando, obedecendo a voz do Senhor, que diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O apóstolo Tiago, no seu livro, capítulo 3, versículo 15, fala sobre a sabedoria humana. Quando nos encontramos em situações, ele diz que quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargas invejas e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis nem brincais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação de toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto. O que aconteceu com o povo? Está agindo com a lógica humana e pensaram: olha, se nós vamos morrer, era melhor que estivéssemos comendo as migalhas que eram oferecidas pelos egípcios, era melhor que estivéssemos suando fazendo aqueles tijolos, vivendo como escravos, sendo lá dominados o tempo todo, sendo cerceados o tempo todo inclusive para adorar o Senhor, para adorar a Deus, não podendo praticar a sua própria religião. Vocês estão vendo essa realidade? O mundo tem poder praticar a própria religião. Nós estamos vivendo essa realidade, enfrentando nossos missionários, muitos estão no campo agora enfrentando o mundo muçulmano, o Islã, os talibãs. Vamos lá, o primeiro-ministro tem recebido todos os dias, toda semana recebo informação dele, e é sempre muito estimulante receber a palavra dele, porque ele está lá dando testemunho do que Deus está fazendo na vida de não. Ele está lutando, ele é uma escola para meninas, esse Davi, ele é uma escola para meninas, num lugar onde é proibido, onde as mulheres são proibidas de fazer quase tudo, a não ser obedecer ao marido na base do chicote. Eles estão criando uma escola para meninas, eles estão enfrentando o exército, estão enfrentando o talibã, estão enfrentando o Islã, mas o testemunho dele é maravilhoso. Ele diz que Deus tem sido maravilhoso em suas vidas. Irmãos, vamos ficar aí olhando, vamos ficar: ora, era melhor sermos escravos, ora, era melhor sermos daquele jeito, era melhor se estivéssemos lá recebendo as nossas migalhas. Irmãos, os caminhos da fé não podem ser trilhados pela confiança da carne. A lógica do Senhor não pode ser equiparada à lógica humana. Aquilo que o Espírito tem que fazer, só o Espírito pode fazer. A carne nunca poderá trilhar o caminho da fé. Nós nunca poderemos fazer o que o Espírito deve nos orientar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus
e são galardoados. Olha, irmãos, Deus assim, além de nos amar quando éramos pecadores, além de entregar seu Filho na cruz, Ele nos permite livre acesso através de Jesus, pela fé no nome de Cristo, pelo seu sacrifício somos justificados, e além de nos aproximarmos do Senhor, nós somos galardoados, ou seja, presenteados, abençoados por sua presença. Somos abraçados pelo seu amor, somos livres das angústias do sofrimento. Jesus nos disse que rios de águas vivas fluiriam do nosso ser. Irmãos, quantos de nós estão impedindo rios de água viva fluir do seu interior, porque estão angustiados, estão oprimidos pelas dúvidas, pela incredulidade, e não estão atentos ao braço forte do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A fé é a resposta ao caminho que Deus nos propõe. Diga ao povo que marche. Então os israelitas seguiram marchando pelo mar, e Deus então demonstrou o seu braço forte para com o exército inimigo. Diga ao povo que marche. É necessário vislumbrar os caminhos da fé. E os caminhos da fé só são percebidos quando de fato estamos com interesse de coração nas mãos de Deus, percebendo o que Deus está fazendo, irmãos. Precisamos estar atento ao que Deus está fazendo, porque se nós estivermos com a nossa lógica humana, queremos agir com os nossos próprios braços, nós estamos impedindo que o Senhor haja. Magnífico quando a gente se coloca nas mãos do Senhor para fazer a obra do Senhor, e a gente diz: eu vou fazer isso, vou fazer assado. A gente planeja, a gente organiza, e ao longo desse ano vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o Senhor vem e diz: opa, tudo bem, esse é o plano que vocês querem, vê se a gente organiza aqui, mas quem manda sou eu. Deus então começa a manifestar o seu poder em lugares, em circunstâncias que nós não planejamos. Deus começa a salvar, Deus começa a revelar a sua glória em lugares que não imaginávamos. É impressionante. A gente está indo num caminho que a nossa mente planejou aquele caminho, mas Deus aqui do lado diz: opa, eu quero agir aqui. O poder dele se manifesta aqui. Se eu continuar caminhando dentro do seu planejamento, aí ele diz: opa, ainda se manifesta aqui. E a gente precisa então aprender a trilhar os caminhos da fé. Porque os caminhos da fé, eles são revelados passo a passo. E o primeiro passo você precisa dar. Diga ao povo que marche. Então você precisa marchar. É o primeiro passo. E o segundo passo? Eu estou vendo. O segundo passo deve ser revelado à medida que você caminha. Olha, Deus levou o povo para o deserto. E o povo não via o mar se abrindo. O mar estava lá. Ele foi levado ao deserto. Deu um passo na direção, a fé. Moisés chamou o povo, organizou depois das pragas, depois da manifestação, depois da morte dos primogênitos, depois da Páscoa, depois da revelação de Jesus Cristo através da Páscoa do Egito. Porque estava sendo revelado ali o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento se instituía o sacrifício do Cordeiro oficialmente, como celebração de Israel, até os nossos dias. Jesus, o Cordeiro de Deus, fosse imolado para nos livrar do pecado. Mas o passo que eles deram em direção ao deserto, eles não punham o mar aberto. Eles tiveram que dar o segundo passo. E ao invés de dar o segundo passo, o que fazemos? Nós vamos dizer: Senhor, não dá. Por que essa situação está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Olha, por que as coisas são assim? Por que está assim? Por que está assado? Eu nunca dou o segundo passo. E muitas vezes fico ali no deserto, e muitas vezes morro no deserto.
e da morte na sua presença. De novo, mas os caminhos da fé só podem ser trilhados pela confiança no único, poderoso e suficiente Salvador das nossas vidas, Jesus. Então Deus revelou a eles o passo. Estende a sua vara, abre o mar e mate. Eles foram dando passo diante daquele mar, e as muralhas de um lado e as muralhas do outro. E eu imagino que eles devem ter pensado, a qualquer momento essas águas vão cair aqui. A qualquer momento essas paredes de águas vão se derramar e vão morrer. Quantos israelitas não pensaram assim? Certamente que sim. Quantos de nós não pensaríamos? Certamente muitos. Essa parede de água vai me matar. Quantos de nós não estamos vendo nas nossas segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras? Quantas vezes nós não estamos olhando aí a dificuldade, não vou passar a dificuldade para me derrotar. Toda essa muralha de opressão vai me matar. Eu vou morrer, não entro, não suporto tanta coisa. Irmãos, mas a fé, ela é a resposta à nossa lógica humana e maligna de agora. Porque a nossa mente nos separa, o nosso egoísmo, a nossa soberba nos separa uns dos outros. Mas o Espírito não, o Espírito dele é único. É isso? Um só Espírito, ele é único, ele junta a arrogância, a soberba e a inveja, que é espírito faccioso, que é onde a obra maligna nos separa. Mas o Espírito de Deus é único. Quando ele diz mate, caminhe, o povo caminha unido, porque se não for pela fé, se não for por um só Espírito, eles não caminhariam, eles morreriam no deserto, e muitos morreram. Mas Deus continuou manifestando. Deus então atravessou aquele povo, meio do mar, e o levou ao deserto, para então experimentar os passos seguintes. E aí veio a falta d'água, aí veio a falta de alimento, e aí vieram os gigantes, e todos aqueles jovens que foram espiar a terra de Canaã, 10 deles, como diz na linguagem popular, regaram. 10 arregaram. Olharam para o gigante e disseram: opa, não dá não. Isso não dá. Mas todos disseram: rebelde crescer na força do Senhor. Porque gigante? Assim como Davizinho, com 14 anos de idade, com suas bochechas rosadas, disse: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Ele pegou lá sua pedrinha, ele podia, mas ele nunca tinha lutado, nunca tinha brigado com ninguém, só tinha cuidado de ovelha. Irmãos, cuidado, você deve ver ovelha, a coisa mais fofa que é. Ovelha é uma coisa maravilhosa. Ovelha é boa, né, pastor? Ovelha negra não tem nada, né? Ovelha é legal. Mas ovelha é boa, coisa dá vontade de abraçar, pastor. Ovelha é boa, ovelha gostosa, né? Dá vontade de abraçar, dá vontade de ovelha boa. E ovelha é a coisa mais fofa que tem, em todo sentido. Ela chora quando você quer fazer alguma vontade com ela. Davi cuidava de ovelhas, acostumado a acariciar o pelo das ovelhas. Era tão impossível, era tão improvável que ele fosse chamado a ser rei de Israel, que o seu pai nem o apresentou diante de Samuel. Não, é a lógica humana, não tem lá não. Mas Deus, ele traz, né? O que a palavra de Deus diz? Os abatidos ele levanta, né? Os contritos de coração ele levanta, os arrogantes ele faz o quê? Abate. Até onde? Até o chão. A fé nos leva à humildade. Então Davi encarou o povo diante das impossibilidades.
todo o poder de Deus. Cristãos se reuniam na Rússia, evangélicos, na cortina de ferro, comigo, mesmo diante da proibição. Muitos foram papéis. Cristãos se reúnem hoje em todo o mundo muçulmano, com o poder de Deus, mesmo diante da possibilidade de explodir uma bomba no mundo. Missionários nossos estão pregando na Palestina, estão pregando em Israel, estão pregando em vários lugares do Oriente Médio. A Convenção Batista Brasileira, irmãos, missionários brasileiros. Nós estamos enviando homens e mulheres para mundos, para lugares perigosos. E se nós podemos enviá-los, nós também podemos ir a lugares perigosos aqui. Podemos vencer as nossas dificuldades. Toda ferramenta preparada para ti não prosperará. Amém? Vamos curvar essas cabeças no coração. E vamos falar com o Senhor nesse momento. Dá para pensar e refletir um pouco sobre aonde o Senhor tem levado você. Quais são os lugares, os caminhos que Deus tem preparado para você. Talvez você tenha sido um questionador, né? Talvez você seja um questionador. Talvez até aqui você tenha sido um questionador profissional, da capacidade de livrar você. Eu quero dizer que Deus é misericordioso. E o Senhor está dentro ao coração contrito e quebrantado. E se humilha diante dele e diz: Senhor, eu estou aqui no deserto, eu estou diante do inimigo, e eu não sei por que eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me guiar. Não sei qual é o motivo do que eu estou passando, mas o Senhor é poderoso, o Senhor luta comigo, o Senhor pelejará, guerreará. Talvez o inimigo esteja usando alguém na sua casa, alguém no seu trabalho, porque ele vai sempre usar alguém. O inimigo sempre usará alguém. Talvez você esteja sempre numa situação sem saída. Talvez você esteja no deserto, cercado por montanhas, por um mar revolto, por exércitos agressivos e violentos. Mas Deus está assim falando. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Seja crente no Senhor. Tenha fé. Experimente que eu passo da fé no nome do Senhor Jesus. Caminhe pela fé. Não deixe a lógica humana tomar conta do seu coração. Não deixe. Tenha fé. Se fortaleça no Senhor. Ore, leia a Bíblia. Se ajoelhe, clame ao Senhor quando for preciso, mas também mate quando Deus mandar. Deus abençoe essa manhã a todos nós. Oremos. Pai amado, Senhor bendito, estamos aqui, Senhor, no meio do seu agir, Pai. Aqui está o seu povo reunido, Senhor. Aqui está, Senhor Deus, a sua igreja reunida, Pai, em adoração na sua presença. Reunida, Deus, para consagrar ao Senhor o culto devido, Pai, para prestar ao Senhor o culto devido, Senhor. E queremos a Deus também servir, Pai, e obedecer. Mas eu quero pedir ao Senhor que abençoe nessa manhã aqueles que estão vivendo em deserto, Senhor, aqueles que estão vivendo lutas tremendas e estão com seus corações partidos, Senhor.
toque e fortaleça, Deus, que abra os olhos da fé para ver a glória do Senhor. Fortalece os seus corações frágeis. Ó Deus, derrama a sua graça, o seu poder sobre eles. Manifesta, Deus, a fé poderosa, a fé que opera milagres, a fé que caminha diante de inimigos vitoriosamente. Ó Deus, capacita seu povo, Senhor, a vencer os desafios modernos do século XXI, aqui na cidade de Niterói, Senhor. Capacita, Deus, a primeira igreja batista do Engarra, Deus, a ver os desafios que o Senhor está nos propondo, a ver os caminhos que o Senhor nos propõe, Pai, para que nós possamos caminhar na fé, no nome de Jesus. Abençoa cada vida aqui nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Vamos colocar de pé, irmãos, para continuar a estar nos dirigindo. Gostaria de, antes de cantarmos, gostaria de fazer um pedido e um anúncio. Antes eu gostaria de que você agendasse dia 15 de março. Dia 15 de março nós estaremos realizando uma tarde evangelística junto com a Associação Batista Niteróiense no bairro do Itagá. Então, dia 15 de março será o Jesus Transforma, atividade que a ABN desenvolveu ao longo desse ano de 2013, e em média se reúne em torno de 100 pessoas para evangelizar durante toda a tarde. Num determinado local, nós temos vários ao longo do ano 2014, você pode participar de quantos quiser. São várias oportunidades para você trabalhar e servir o Senhor na evangelização. Então nós teremos no Cantagalo, no dia 15 de março, lá na sua agenda aí. Por volta de 2 horas da tarde estaremos ali, então, reunidos, junto com a Associação dos Batistas Niteróiense, pregando a palavra de Deus, e no final do dia nós estaremos então realizando um culto evangelístico ali no bairro do Cantagalo. Eu gostaria de fazer um pedido para os irmãos que estivessem orando pelo Felipe, pelo Jairo e pela Mônica. É um amigo querido, e ele me deu notícia ontem que seu filho, sexta-feira, seu filho se encontra com câncer nos ossos, um jovem de 14 anos. Ele está passando a luta por aí. Então lembrem desse nome, o Felipe, o Jairo, da Mônica. Estão enfrentando um momento muito difícil. Não sou crente, mas eu tive a oportunidade de falar em Deus por ele, para ele crer no Senhor, porque o Senhor permite que as coisas aconteçam. Então, eu gostaria de pedir que os irmãos estejam orando. Somos testemunha do grande amor de Deus a todos nós. Por isso, decidimos dar ao Senhor o nosso melhor na obra de sua igreja aqui, até que Ele venha. Nesse momento estaremos cantando o hino 112 do nosso cristão. Descendo em Jesus.
teremos logo mais às 19h. Queremos mais uma vez agradecer a sua presença conosco e Deus te abençoe, tá? E vamos voltar agora às 19 horas para o culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado em toda a face da terra. Amém. Deus te abençoe. Bom apetite para todos.